Bom dia, meninos. Mais uma aula começando. Tem tempo que a gente não se vê, mas isso vai passar e logo, logo estaremos todos juntos. Vou iniciar a aula parabenizando a turma pelo empenho, pela participação e dizer que é o caminho certo. Vocês estão fazendo a escolha de vocês. Optar por fazer as atividades, por entregar, por participar, por tirar dúvida. Isso é muito bacana, principalmente vindo de uma turma de terceiro ano. Então, nossa aula de hoje, a sétima aula, é sobre a Semana de Arte Moderna, uma matéria extremamente importante. Vamos entrar no modernismo, saímos do pré-modernismo, e a Semana da Arte Moderna, ela marca o marco inicial desse processo, dessa nova fase da literatura no Brasil e no mundo. Então, em 1922, ocorre a Semana de Arte Moderna em São Paulo. E essa data ela não foi escolhida à toa, nem aleatória, ela tem um significado muito importante. Há 100 anos, em 1822, acontecia a independência do Brasil. Agora, 100 anos depois, nós temos a independência cultural. Então, a data foi escolhida para ser muito significativa e para marcar uma nova fase, um novo início. E em São Paulo, por que em São Paulo e não no Rio? O Rio era a capital, por que não no Rio? Porque São Paulo ela está em franca ascensão, então São Paulo acontece as maiores negociações, São Paulo já começa a ser a grande potência que é hoje entre os estados brasileiros, já é uma grande referência para os modernistas, e aí acontece. E acontece especificamente no Teatro Municipal. Então, acontece em São Paulo, no Teatro Municipal, e olha que bela arquitetura do Teatro Municipal. Então, durante 3 dias, o Teatro Municipal foi palco da Semana da Arte Moderna. Fala-se Semana da Arte Moderna, mas ela aconteceu em 3 dias. Então, aqui vão acontecer o marco inicial para a libertação, né, digamos assim, da cultura da Semana da Arte Moderna. E o que aconteceu na Semana de Arte Moderna? É o que nós vamos ver agora. Então, o que acontece nesse momento com o contexto histórico? Então, nós já vimos no pré-modernismo que o Brasil passa por várias revoltas, passa por várias transformações, não só no Brasil como no mundo. Então, essas revoltas, essas transformações, elas estão agora aqui diretamente ligadas na Semana da Arte Moderna. Então, nós temos o surgimento da burguesia industrial, principalmente em São Paulo. Então, nós já vimos que surge uma nova população, e essa população agora tem grana, e ele vai investir e ele vai começar a se rebeliar contra esse sistema. O aumento de número de imigrantes europeus, principalmente os italianos, então eles começam a vir trabalhar no Brasil, então há um aumento significativo e há uma mistura muito grande de cultura agora. O descontentamento da burguesia industrial com a política voltada apenas para a exportação de café. Então, ele tem uma revolta muito grande com a política do café com leite. Lembra que política que é essa? O café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Então, ele tem uma revolta muito grande com a exportação apenas desse material. Então, nesse momento aqui, que está acontecendo a Semana de Arte Moderna. E quem é que está fomentando tudo isso? E é o que nós vamos ver agora. Quem fomenta isso, o que acontece? Vamos só recordar que a escola anterior, nós estamos vindo do parnasianismo e do simbolismo. E aí o parnasianismo é que é muito criticado nessa semana agora. Por quê? Porque é uma escola literária de poesia, e poesia voltada para a forma, não mais para o contexto social. De onde é que vem essa influência? A influência, ela vem da Europa. Ela vem, embora nesse período agora eles querem criar uma brasilidade, um Brasil novo, um Brasil diferente, e aí a grande ironia desse momento é que eles trazem toda a referência da Europa. Eu quero criar um Brasil independente, um Brasil novo, mas eu vou trazer influências que não são nossas. E nesse período de influência, nós vamos ter as vanguardas. Nosso próximo conteúdo, a gente vai ver especificamente uma por uma, mas agora eu preciso fazer uma pequena referência. O que significa a vanguarda? A vanguarda é o que vai à frente, é o que está à frente do seu tempo. Então, as vanguardas é um movimento, né, formado por um grupo de pessoas, por seus conhecimentos e por sua tendência natural. São precursores, pioneiros em determinado movimento artístico-científico. Então, vanguarda é isso, é o que vai à frente, é o que está à frente do seu tempo. Então, é esse movimento que vai ser a base
para a Semana da Arte Moderna. E aí vamos só voltar na ironia. Nós queremos um Brasil novo, a Brasilidade, vamos voltar. Algumas revistas que nós vamos ver para frente, ela tem um nome especificamente brasileiro, porque quer se criar esse rompimento europeu, mas ele traz uma tendência e uma influência totalmente de fora do Brasil. Então é muito irônico eu querer criar algo novo, cortar as amarras que me ligam a esse mundo antigo e mesmo assim eu ficar presa, né, nesse período antigo. E aqui nós temos os nominhos: cubismo, que é do Pablo Picasso, o futurismo, que é do Marinetti, o expressionismo, que é o impacto com suas cores quentes, vibrantes, o fauvismo, né, o poder das cores, o dadaísmo, que é o destruidor. Algumas pessoas dizem que o dadaísmo foi o marco inicial, porque ele vai querer chocar, ele quer tirar as pessoas do senso comum. E o surrealismo, que vem do real, baseado nas ideias de Freud, que seu grande representante é Salvador Dalí. Então, isso nas obras, né, mas vai repercutir em todas as artes de uma influência muito forte. E aí, novamente, a gente vai recordar. A grande ironia desse momento é eu criar um Brasil especificamente brasileiro, a brasilidade, e trazer para esse Brasil as características europeias, características de fora. Então vamos ver dos antecedentes, porque antes da Semana de Arte Moderna acontecer, tiveram os antecedentes. E esses antecedentes, eles vão provocar toda a mudança que aconteceu na Semana de Arte Moderna. Então, em 1912, é a chegada de Oswald de Andrade da Europa, e aí ele traz as ideias cubistas e futuristas. Então, Oswald de Andrade estudava na Europa, ele termina os estudos, vem para o Brasil, e aqui ele fala, vamos só recordar antes que a Semana de Arte Moderna ela aconteceu em apenas 3 dias, dia 13, dia 15 e dia 17 de fevereiro de 1922. Embora fala-se Semana da Arte Moderna, a semana toda aconteceu nesses 3 dias. E aí o Oswald de Andrade, ele vai trazer da Europa as ideias de cubistas e futuristas. E aí ele vai afirmar que estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Então, o parnasianismo aqui, ele é muito criticado nesse período, porque ele está muito ligado à forma. Então, ele está muito preso às formas antigas, amarras. Olha um pequeno poeminha que eu trouxe aqui do Oswald de Andrade, onde ele vai fazer essa crítica clara aos parnasianos e à forma fixa que eles usavam. Estou redondo, 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 redondo eu sei. Eu sou uma redondilha das mulheres que beijei. Então, olha a referência que ele faz, claro, ao uso específico de um estilo, né, muito usado pelos parnasianos, que era as redondilhas, né, as redondilhas maiores e as redondilhas menores. E ele continua: por falecer de amor das mulheres de minha alma, ou de minha ilha, minha caveira rirá, ha, 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 pensando na redondilha. Então, novamente, ele faz uma referência clara aos parnasianos e ao vazio da forma. Então, o pensamento em colocar-se a cultura vazia em debate. Então, esse período agora, o parnasianismo, ele vai ser muito criticado, não só por Oswald, mas por quase todos os participantes da Semana da Arte Moderna. Então, continuando com os antecedentes da Semana da Arte Moderna. Em 1913, a exposição de pintura expressionista, novamente, está vendo as tendências das vanguardas europeias, interferindo diretamente nos antecedentes da Semana de Arte Moderna. Então, a exposição expressionista de Lazar Segal. E o Mário de Andrade fala a respeito, que é a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país. Então, ele quer quebrar as amarras e as formas fixas. Então, é a primeira que vai acontecer, que ela não depende das academias. Academias, estilo parnasiano, simbolista. Então, olha os traços, né, que já traz dessa arte. Então, eu trouxe 2 telas aqui do Lazar para vocês darem uma olhada. Notem vocês as formas que são completamente diferentes ao que estávamos acostumados até então. O perfil, os recortes,
olha o perfil aqui da Zulmira, que já traz um traço mais brasileiro, para buscar essa brasilidade. Então, já vão repercutir na arte toda essa diferença que eles estão trazendo já para a literatura. Então, esse novo recorte, esse novo olhar para a arte, para a pintura, para a escultura, para a literatura, é a proposta da Semana da Arte Moderna. Nesse período, outro antecedente desse período é uma exposição em 1917 da Anita Malfatti. A Anita, ela tem um embate muito forte com o Monteiro Lobato. É o primeiro grande embate da Semana da Arte Moderna. Então, o Monteiro Lobato fala sobre, ele escreve um artigo, o artigo é denominado Paranoia ou Mistificação. Então, esse é o nome do artigo. E o novo jovem artista de São Paulo. E ele faz uma crítica voraz, ele simplesmente destrói toda a carreira, né, digamos assim, da Anitta. E isso é tão importante que isso vai repercutir num processo muito extenso da Anitta. Ela fica muito tempo depois dessas críticas sem produzir, porque ela entra em processo de depressão. Então, o Monteiro Lobato, ele é muito conservador, e aí, lembra, nós estudamos ele lá no pré-modernismo, e aí ele é um grande jornalista, e aí ele vai de encontro mesmo com todas as, contrário a todas as ideias propostas pela Semana de Arte Moderna. Então, é o primeiro grande ataque dele, e esse ataque é a Anitta, e tem uma repercussão gigantesca na carreira dela. E trouxe aqui para vocês verem o quadro da Anitta, A Boba, né? E esse quadro, notem vocês aqui que as características, né? A forma de colocar, de desenhar, não tem mais aquela forma fixa matemática, certinha, bonitinha, o clássico, o bem organizado. Então, é uma nova arte, é uma nova visão de tudo que já tinha até então. E aí, para esse contexto, o Monteiro Lobato faz uma crítica à obra de Anitta. Trouxe um trechinho aqui para vocês verem do artigo que ele escreveu. Há duas espécies de artista, uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, ele aqui falando, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Então, ele pega pesado com a Anitta nas críticas. E há quem diga que esse artigo que ele publicou foi o estopim da Semana da Arte Moderna. Então, teve uma repercussão imensa esse artigo do Monteiro Lobato, e aí a partir dele surge a Semana de Arte Moderna. Aí outro antecedente foi que em 1920 a exibição em São Paulo da maquete da obra Monumento às Bandeiras de Victor Becheré. E aí é esse monumento, né, belíssimo, que ele faz voltado às bandeiras. Menor Del Picchia fala que foi sua arte magnífica que abriu os nossos cérebros. Então, a partir desse momento, as pessoas têm uma visão diferente desse novo Brasil. Então, um pequeno resuminho aqui para vocês entenderem o que nós falamos até agora. Tivemos os antecedentes. Antecedentes de quem? Da Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna, que na verdade foram só 3 dias, né? Aqui ele coloca 11 e 18 de fevereiro, mas não é 11 e 18, é 13, 15 e 17 de 1922, tendo como palco o Teatro Municipal. 11 e 18 foram os bastidores das grandes reportagens. Então, dentre esses dias, né, de 13, 15 e 17, nós tivemos os antes e depois das críticas. Então, esse foi um período de muita crítica e um período de intenso burburinhos, né?
O palco foi o Teatro Municipal de São Paulo. Eu disse para vocês que foi São Paulo e não no Rio, porque o São Paulo estava em franca ascensão. Então, esse crescimento e essa expansão política era muito importante, por isso que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. E esse foi o marco inicial para o modernismo no Brasil, o pontapé inicial para começarmos o modernismo no Brasil. E aqui o evento propriamente dito. Então, Graça Aranha é uma figura de muito destaque nesse período, porque ele, assim como o Monteiro Lobato, ele era muito tradicional. E aí ele aderir a esse novo evento foi uma conquista muito grande. Então, no primeiro dia, ele escreve um artigo chamado A Emoção Estética na Arte Moderna. E esse artigo vai abrir, né, as conferências. Então, o que foi o evento em si? Aqui nós temos o panfleto, e o panfleto anuncia o dia que o Villa-Lobos vai subir ao palco para cantar. E olha que interessante, o Villa-Lobos de casaca, todo elegante, né, formal, como sempre, porque ele vai fazer uma apresentação. E ele entra com um pé com chinelo e outro pé com sapato. E isso causa um burburinho imenso. As pessoas começam a gritar e sapatear nas arquibancadas, porque eles acham que isso é uma proposta dessa nova corrente, né? Dessa nova perspectiva. Só que não é bem isso. Ele tem o dedão dele, tem uma unha encravada e essa unha está muito infeccionada e ele não consegue calçar o sapato. E aí, mas ele não abre mão de ir elegante, então ele vai com um pé calçado e outro de chinelo devido a esse problema que ele está tendo. Só que as pessoas não sabem disso, e aí eles acham que essa é uma proposta dele para um novo estilo, né? E isso é muito criticado também. Então, olha, o que tem nesse evento? Nós vamos ter conferências de artistas, então os artistas vão sentar e fazer as conferências, as suas apresentações. Vamos ter recitais, como disse aqui o do Villa-Lobos, que vai fazer o recital. Então, exposição de arte, a Anita Malfatti faz uma exposição, não só ela, como outros artistas também. Leituras de poesia, o Manuel Bandeira vai recitar os Sapos e ele vai ser muito criticado, porque os Sapos fazem uma referência clara aos parnasianos. Então, é um poema que critica, fazendo uma associação dos parnasianos aos Sapos. E vão ter convenções e para a apresentação desse novo projeto da arte, da Semana da Arte Moderna, que vai ser o modernismo. E aí ele aconteceu no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Os participantes. Quem participou da Semana da Arte? Muitos. Olha, vocês podem notar, muitos, mas muitos artistas mesmos. Aqui também trouxe para vocês as fotos. Só que eu peguei aqui para vocês os que mais caem no Enem. Então, os principais participantes, Mário e Oswald de Andrade, os dois são os mentores, são as pessoas que idealizaram o projeto. O Graça Aranha, que aderiu, ele é pré-modernista e ele aderiu ao projeto. Menotti Del Picchia, Anita Malfatti, Di Cavalcante, Anita e o Di são da pintura, e o Villa-Lobos, como vocês viram anteriormente, da música. Então, notem vocês que participou todas as artes, não teve só uma questão de literatura. Então, há um rompimento em todas as esferas, em todas as artes. As ideias, os ideais lançados durante a Semana do 22. O que eles pretendiam? Então, a forma de pensar, ela teve uma consequência diretamente. Então, criaram-se revistas. Então, a Claxon em São Paulo, mas ela não ficou só em São Paulo. Ela expandiu para o Rio, e no Rio ela recebeu o nome de A Festa. Em Belo Horizonte, eles criaram uma revista chamada A Revista. É uma ironia, né? Uma forma de criticar a própria forma de fazer arte. E aí também surgiram os manifestos, né? E aí os manifestos, eles vão receber o nome Brasil, porque eles têm uma paixão muito grande pelo Brasil, mas não aquele apego, aquela paixão lá do romantismo, a primeira fase romântica, onde eles idealizavam o Brasil perfeito. Aqui não. Aqui o Brasil tem seus defeitos e esses defeitos, eles são respeitados. Então há essa brasilidade. Pode notar que no manifesto Pau-Brasil, olha os nomes dos manifestos. Pau-Brasil, Antropofago ou Antropofágico, Verde, Amarelo e Anta. Então, são referências claras a coisas que existem no Brasil. Então, eles mostram os ideais e a nova forma de pensar
dos artistas brasileiros. Então, essa nova forma de pensar dos artistas brasileiros vai tomar conta dessa nova escola literária que está surgindo. Então, para fechar, as características. Quem diz isso é o próprio Mário de Andrade, que foi o idealizador. Então, ele diz para que serviu a Semana de Arte Moderna. Qual foi a perspectiva, qual foi a importância da semana? Então, a desintegração do passado. Vamos quebrar as amarras com o passado, não importa mais, vamos criar uma nova literatura. Vamos atualizar o intelectual. Novamente, a importância das vanguardas nesse período. Então, nós vamos estudar especificamente as vanguardas para vocês entenderem a importância desse período. Então, uma ironia muito grande. Eu quero quebrar esse passado, eu quero criar uma literatura totalmente nova, totalmente brasileira, mas eu vou buscar na Europa, nas vanguardas, a referência, e aí a atualização intelectual é justamente isso, saber o que está acontecendo fora do Brasil, para eu conseguir escrever o que eu quero escrever, pesquisar, aprofundar na cultura, né? Interagir com o que há e com o que aconteceu. A criação estética, agora nós vamos ter uma mistura, agora nós vamos ter uma mistura de gênero, uma inovação, criação de neologismo. Alguns autores vão aparecer e fazer uma modificação muito grande em tudo que nós conhecíamos até agora sobre arte. E a consciência nacional, a arte brasileira. Vamos falar do Brasil, vamos buscar, vamos resgatar esse Brasil que está cheio de problemas desde a colonização. Vamos falar as elevações quando tiver que ser falado as elevações e vamos criticar quando tiver que ser criticado. Então é essa nova característica, essa nova brasilidade, essa nova arte que é a Semana da Arte Moderna expôs. Então essas são as principais características para entender essa nova escola literária que está surgindo, que é o modernismo. E com a graça de Deus, chegamos ao fim da nossa aula. Para a próxima aula, as vanguardas europeias, aula muito interessante, muito importante, despenca nos NEMs e vestibulares da vida, né? Então é muito importante mesmo. Então, quero mais uma vez agradecer ao terceiro ano pelo comprometimento com os estudos. Apesar de estarmos num período extremamente difícil, vocês estão levando muito a sério a educação de vocês. Por favor, resolva os exercícios, coloque o cabeçalho completo, coloque o número da aula, fica mais fácil para organizar no seu caderno e até para mim também organizar as minhas planilhas. Até hoje ainda tem pessoas fazendo só respostas, não são válidas as suas respostas, viu? Perguntas e respostas completas. E enviar para o meu e-mail, lu.keller@hotmail.com. Um beijo no coração e até a próxima.